Olá! Hoje no mundo político, a sociedade civil em defesa da democracia. O que move, no atual contexto do país, um manifesto lançado pela USP, que já conta com mais de 600 mil assinaturas de apoio. Qual a importância do amplo engajamento de juristas, artistas, personalidades e figuras da elite que não costumam se posicionar publicamente? Quais ameaças pairam sobre o Estado democrático de direito no Brasil? Eu vou conversar com a cientista política Carolina Botelho, pesquisadora do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública, Doxa, IESP e UERJ. Bem-vinda, Carolina, mais uma vez ao Mundo Político. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar de novo conversando com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. Carolina, a Carta da USP em defesa da democracia conseguiu juntar assinaturas para além da sociedade civil de vários lados do espectro político. Será que agora a gente pode falar que há uma espécie de frente ampla, ainda que não seja por uma adesão eleitoral, mas que foi tão discutida aí nas articulações de pré-campanha? O nome Frente Ampla como o próprio nome diz, ele denota uma amplitude que a gente ainda não sabe exatamente em que nível foi. Mas é importante entender que a adesão de elites estratégicas que até então estavam quietas, né, em relação aos ataques reiterados à nossa democracia, nesse momento que esses grupos começam a se organizar de forma a defender o sistema eleitoral, isso em si é uma coisa a se levar em consideração e tem uma importância enorme, né? Porque se antes a gente via setores muito separados ou com pouca organização em defesa da democracia, com essa carta você junta vários grupos diferentes, entre os quais grupos das elites financeiras, econômicas, a gente viu banqueiros, a gente viu empresários que até então estavam quietos, mas entenderam a gravidade do momento e que era uma hora de se posicionar. Há um ato para a leitura da carta previsto, Carolina, para o próximo dia 11/8, no mesmo local em que anos atrás ficou célebre aquela cena da então professora e hoje deputada Janaína Pascoal, rodando a bandeira do Brasil em uma manifestação pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ex-presidenta. Essa coincidência, digamos assim, sintetiza um pouco o turbilhão político que o Brasil enfrentou nos últimos anos? Eu acho que assim pode ser simbólico nesse sentido de dar resposta a questões que a gente vem convivendo já há alguns anos, inclusive antes do impeachment da presidente Dilma, mas ela retoma algo que é assim até mais substancial, que é o momento de a gente pleitear uma frente democrática, como foi feita antes de 85, no período da redemocratização. Aquele espaço também é um espaço que houve, né, uma organização de grupos manifestando a pedidos pela democracia no Brasil, né? Então, depois de décadas, voltamos a um espaço importante, né, que é a Escola de Direito da USP, e trazemos para dentro desse espaço diversos setores da sociedade que perceberam a urgência do momento e que é hora de se manifestar novamente em defesa daqueles pilares que foram construídos a partir de 85. A diferença dessa carta para outros manifestos que foram ensaiados aí nos últimos anos talvez seja mesmo essa ampla adesão, inclusive dos setores que você já pontuou, elites financeiras, bancos. Eu tendo a achar que, assim, não tirando a importância de todas as cartas e as manifestações democráticas que a gente tem visto, né, principalmente vindas da sociedade civil, das universidades, entre os cientistas, elas têm um peso e uma importância enorme. Agora, no momento em que você pega grupos da elite, e aí eu trato a elite como grupos que podem influenciar nas decisões políticas, né, e na agenda pública brasileira, não só na brasileira, mas elite
em si o termo já mostra que é aquele grupo que pode influenciar e decidir. Então, quando você traz para dentro do movimento esses grupos que até então estavam calados, mas que, por outro lado, eles têm interferência na agenda pública, isso já mostra um outro degrau, né? Se antes tínhamos movimentos na sociedade civil, agora a gente tem de grupos influentes que podem, de certa forma, desestabilizar jogos e decisões políticas, para o lado que for, e que estão falando o seguinte, que a defesa da democracia nesse momento é a mais importante que qualquer outra bandeira. Entra nesse contexto que você descreve os movimentos, por exemplo, como o da Fiesp, que recentemente mudou de diretoria, tivemos a saída de Paulo Scaff, entrou Josué Gomes, filho do ex-vice-presidente José Alencar, e até uma manifestação da FEBRABAN também. Exatamente. Esses dois atores políticos, né, e econômicos, mas também, de certa forma, que têm influências políticas, quando você muda a configuração lá das forças, das decisões, né, na direção que está indo, é um movimento importantíssimo e que mostra que não só a sociedade civil, mas todos os outros grupos estão assim, se engajando para esse objetivo, né? Os ventos acabam mudando, né, na interferência da agenda pública. Se antes era visto como algo que poderia ser ignorado e que era um erro, obviamente, agora esses agentes estão dizendo que não, que são informações que a gente tem que saber lidar e confrontar para manter os pilares do nosso sistema eleitoral e das nossas instituições políticas. Será que isso já seria suficiente para dizer que Bolsonaro perdeu apoio na Faria Lima ou é algo ainda a se observar? Não, eu acho que a gente não pode falar que ele perdeu apoio, até porque ainda há grupos dentro desse. A gente usa a Faria Lima como se fosse uma metáfora ou uma coisa para retratar um tipo de grupo e um segmento da sociedade que ainda você consegue ver apoio ao presidente Bolsonaro, mas é um dos grupos, né? Mas embora a gente esteja vendo uma força, né, um engajamento de setores importantes das elites econômicas, financeiras, ainda tem grupos também ligados a essas mesmas elites que trabalham, que estão dentro desses setores da sociedade e continuam apoiando, né, a atual gestão. Agora, é a maioria? Essa é a grande questão. Nesse grupo, a gente não sabe exatamente. O movimento que houve semana passada e tem continuado, né, é um movimento forte, né, e a gente está vendo que outras pessoas desse tabuleiro estão se posicionando. Agora, a gente não pode afirmar que é a maioria, a gente não sabe exatamente quais são. O que a gente pode afirmar certamente é que no agregado da sociedade, aí inclui todos os setores, o presidente Bolsonaro tem perdido apoio, sua rejeição está aumentando entre todos os outros grupos. Na sua avaliação, Carolina, há espaço para que o teor desse manifesto se desdobre nos próximos meses em movimentos populares que ganhem as ruas? Eu acho que é possível, eu acho que, de certa forma, a população, a sociedade tem se mobilizado dessa forma. Se a gente for pensar bem, o lançamento da candidatura do principal opositor ao governo e líder das pesquisas, Lula, ela tem arregimentado uma soma inédita de pessoas, né, para as ruas nesse período, né, que durante muito tempo foi conturbado para esse partido e para os partidos de oposição. Então, assim, ela tem arregimentado não só seus simpatizantes, né? Ele está conseguindo juntar grupos para além daquele percentual que votaria no partido dele a despeito de qualquer coisa. Então, eu estou dizendo que esses movimentos eles estão mostrando ou refletindo uma certa percepção da sociedade de que o que está acontecendo hoje
e a atual gestão ela não é convergente com as visões de mundo, ou pelo menos a visão de mundo da maioria da população. E a reação do governo Bolsonaro sobre o impacto dessa carta? Qual a sua percepção, Carolina? Lembrando que nesta terça o presidente subiu o tom, disse em uma entrevista a uma rádio que quem assina o manifesto seriam pessoas caras de pau e sem caráter. Abre aspas, foi o que disse o presidente. Bom, nada novo, né, no cenário que a gente tem visto nos últimos anos. Mas eu acho que, assim, a premissa é sempre a mesma, é descredibilizar, desqualificar qualquer agente que faça oposição a uma tentativa dele de escalar fora do jogo constitucional, das regras das instituições democráticas de direito. Assim, toda vez que ele se vê limitado, né, na sua tentativa de fazer o que quiser, ele tenta desqualificar o adversário, ainda que esse adversário esteja, assim, bastante consistente, né? Esteja defendendo aquela democracia que o presidente jurou defender. Então, assim, não tem nada de novo, é aquela mesma novela que a gente vê de 2018, chega a ser até um pouco cansativo, ele vai utilizar essa estratégia até o final, isso não tem a menor dúvida, mas, assim, é mais do mesmo. O que podemos esperar pelos movimentos das últimas semanas em relação a convocações e exibições militares no 7 de setembro? Bom, o que a gente pode esperar, o que a gente já tem visto, né? A gente viu isso ano passado, a gente tem visto manifestações muito agressivas por parte do presidente e dos seus apoiadores, e no sentido de assim, não respeitar as regras do jogo, né? Eu acho que a gente tem que esperar isso mesmo, porque assim, não tem nenhuma evidência que mostre que de alguma forma ele vai se conter ou seus apoiadores vão se conter em relação a isso. Ao contrário, a gente tem visto o episódio de violência política aumentando. Há um mês, mais ou menos, houve um assassinato de um opositor, né? Filiado ao partido que está liderando as intenções de voto. Né? Um episódio lamentável que envolveu uma festa de aniversário. Lamentável, e não só esse, a gente viu, inclusive, comícios sendo atingidos, né, por bombas e outras coisas lamentáveis que saíram na imprensa. Então, assim, por que a gente vai esperar que isso não acontece se a lógica tem sido essa, o diálogo tem está indo todo nessa direção, as ações dos seus apoiadores muitas vezes estão indo nessa direção e o próprio presidente em nenhum momento recua, né? Ou se coloca numa situação de que, olha, vamos dar uma segurada aí no freio de mão, porque a escalada disso é preocupante. A escalada disso é preocupante e ela continua a despeito de tudo. Pois é, notícias de bastidores, Carolina, vinham dando conta de que Bolsonaro estaria em busca de certa conciliação com ministros do Supremo Tribunal Federal. Será mesmo para valer ou para você a tendência maior é ele insistir nessa narrativa de que seu governo é perseguido e atrapalhado pelo judiciário, que é o que ele tem feito há bastante tempo? Como nos episódios de desqualificação daquele opositor que impõe limites a ele, ele repete novamente o mesmo script. A gente já viu isso várias vezes, tá? Inclusive, no 7 de setembro do ano passado, quando ele foi para as ruas com declarações francamente golpistas, e no momento do limite que ele percebeu que não haveria muita adesão, né, dos setores que ele esperava, ele precisou se retratar, pedir desculpas, assinar aquela carta com a ajuda do ex-presidente Temer. Eu não acredito em mudança, porque o padrão é o mesmo, se repete, não foi só uma vez. Ele tem feito esse movimento desde o início do governo, ele afronta, ele desrespeita e ele dá um passinho para trás, mas logo em seguida ele está ali na frente de novo, os apoiadores dele também. Então, assim, eu não vejo nenhum motivo para a gente achar que essa situação não vai se sustentar até o final. Esse tipo de postura põe em xeque também o próprio Poder Judiciário, né? Que eu acho que nunca no Brasil esteve tão no centro de um debate eleitoral. Não sei se você concorda
com essa percepção. Concordo. Desde o período de redemocratização, os poderes eles, na verdade, eles agiram de forma harmônica. A questão do judiciário hoje, e o protagonismo, de certa forma, dele, é que depois do primeiro ano de governo do Bolsonaro, no momento em que eles começaram a ser atingidos diretamente, eles começaram a se posicionar, porque a gente tem que lembrar que esse movimento de desrespeito à institucionalidade tem acontecido desde o primeiro dia que ele foi eleito, mas o Supremo Federal ele começou a reagir tardiamente, mas desde que começou a reagir não parou mais. No final das contas, esse parece ser o poder que mais dificulta a vida dele, limita as aspirações mais desrespeitosas à institucionalidade, né? Então, portanto, virou o principal vilão hoje do bolsonarismo, né? É aquela instituição que está impondo limites na figura de pessoas, ministros mais específicos, né? Mas o poder que tem colocado barreira à escalada autoritária. Outra reação ao manifesto em defesa da democracia, Carolina, veio através de milhares de ataques hackers nos últimos dias à página que abriga a carta, com o uso de nomes falsos, xingamentos, tentativas ali de tumultuar a listagem. Embates cibernéticos similares a esse devem se acirrar com o desenrolar das campanhas? Imagino que sim. Tem se acirrado, na verdade, assim, 2018 foi disruptivo nessa direção, porque entrou no cenário das campanhas eleitorais essa variável nova que são as redes, né? E os ataques cibernéticos, enfim, seja qual o nome que a gente dá, esse outro espaço simbólico de disputa política, né? Que cresceu muito, tem crescido não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? E aqui tem muito potencial para esse tipo de ofensiva transitar e vigorar. Menos, né? E aí eu vou dizer por que menos. Porque em 2018 era tudo uma novidade e a gente não estava, como sociedade, preparado para essa questão, né? Hoje, digamos que a gente esteja mais informado, as instituições políticas, públicas, elas também tem se preparado de alguma forma, ainda que de forma tardia, muitas vezes, porque a tecnologia vai avançando e a gente precisa dar conta de acompanhar, mas, de certa forma, a gente não está tão ignorante como em 2018. Agora, como a tecnologia também não para, né, como eu falei, os ataques eles começam a acontecer de muitas formas, até formas que a gente não imagina agora. Então, assim, as instituições não têm que se preparar só para essa campanha. Eu acho que ela tem que ter um acompanhamento permanente para entender essa nova dinâmica, para coibir, para limitar e para regrar esse espaço político de disputa política, né, que são as redes, que é a internet, que até então a gente não convivia. A própria Justiça Eleitoral promete uma atuação mais incisiva, né? Fez seminários preparatórios, celebrou convênios com instituições policiais de investigação. Ela tem se preparado mais para isso, tem feito esse dever de casa, é verdade, mas eu acho que isso é uma percepção mesmo como analista de que deveria ser acho que o passo tem que ser um pouco mais à frente, né, do que tem sido, a gente tem observado. Então, não tirando o mérito, né, da Justiça Eleitoral se colocar como um anteparo, né, a essas violações, mas eu acho que a gente precisa concentrar mais esforços em núcleos ou estudos ou sobre o entendimento de que isso é uma coisa inevitável, que isso veio para ficar e que a gente vai precisar entender e até se antecipar a certos movimentos. Pensando em repercussões externas, Carolina, da disputa política no Brasil nesse ano de 2022, qual o peso de recentes declarações do governo dos Estados Unidos sinalizando que não pretende apoiar aventuras golpistas no país? Bom, se a gente pensar que uma potência econômica como os Estados Unidos, com peso político no mundo que ele tem, dá uma declaração dessa, tem dois lados. Um, que a nossa situação é preocupante, porque senão não precisava dar.
Mas, por outro lado, investidores e toda a elite financeira nacional, ela precisa ficar preocupada, porque se a principal potência mundial econômica está dizendo que não vai ser bom, né, que isso pode criar dificuldade de relação entre os países, esses grupos, né, nacionais, eles deveriam entender que é um recado assim bastante incisivo e que não vale a pena chancelar ou, de certa forma, se omitir a algum tipo de movimento político que pode criar insegurança econômica e jurídica para o país. Observadores internacionais Quem tendem... sai perdendo não é só... Oi, desculpa. Não, pode concluir seu raciocínio. Não, eu acho que vai haver... A perda não é só para a população comum, né? Se a gente está sujeito a receber esse tipo de declaração de outras potências, eu acho que isso aí vai haver perda para uma série de setores da sociedade. Isso é preocupante, inclusive para a elite. Tá. Observadores internacionais, Carolina, você acredita que eles devem olhar o Brasil talvez com mais cuidado do que em disputas anteriores, devido a toda a repercussão do que aconteceu nos últimos anos no país, né, as notícias que ganharam as manchetes do mundo? Sem dúvida. A gente tem que lidar com o dado da realidade de que nossa democracia, as nossas instituições, elas estão sendo violentamente agredidas e que a gente precisa antecipar os riscos, né? A gente não pode ficar assistindo e achando que as instituições por si elas vão ter recursos e instrumentos capazes de barrar processos autoritários, né? A história é dinâmica, então nós precisamos da ação dos agentes, e os agentes somos nós da sociedade, né? De vários segmentos, sociedade civil, as universidades, os partidos políticos, as instituições políticas. Se os agentes dentro dessas instituições não se movimentarem em defesa, as coisas podem mudar, né? Então, assim, eu acho que não só aqui dentro, mas fora, precisa olhar para essas eleições como um momento especial, um momento de crise e que a gente precisa superar com o apoio de todo mundo. Na oposição, Carolina, os apoiadores do ex-presidente Lula vêm argumentando que o risco à democracia se tornaria maior caso a eleição não seja definida em primeiro turno, numa tentativa aí de atrair postulantes à terceira via para o seu lado, ou pelo menos eleitores, né, desses postulantes. Como analista política, para você essa narrativa faz sentido? Independente de que partido esteja defendendo isso, e assim, a gente sabe que o PT, que é o líder da pesquisa, e teria toda a vantagem possível, né, para falar essa declaração, eu tenho visto vários outros partidos e outras personalidades políticas de diferentes partidos repetirem a mesma coisa, e há uma lógica para isso, né? Uma vez decidido em primeiro turno, você mostra a força de um engajamento em direção a uma pauta que é prioridade agora, para além de todas as outras prioridades, que está acima das outras prioridades, que também são muito urgentes, né? Então, assim, esses grupos, eles têm mostrado o seguinte: olha, a gente precisa defender nossas instituições da democracia. Essa é a prioridade zero a partir de 2023, janeiro de 2023 para frente. Então, assim, essa é a prioridade zero e precisamos tratar isso com uma urgência a ser decidida com o maior número de pessoas possível no primeiro turno das eleições. Então, nesse sentido, todos esses grupos, não só o PT, mas todas as instituições que têm defendido isso, e os partidos e as lideranças de diferentes partidos, eu acho que tem uma lógica muito, muito correta nessa abordagem. A essa altura, Carolina, pelo histórico das pesquisas, faltando aí menos de 3 meses para as eleições, você crê que a disputa tende mesmo a se restringir entre Lula e Bolsonaro, ou esse quadro ainda pode ser sacudido de alguma maneira? Os analistas políticos, cientistas políticos como eu, a gente sempre tenta ser cuidadoso nessas afirmações,
porque, como eu acabei de falar, a história é dinâmica e as coisas, a ordem dos fatores às vezes mudam. Então, para me proteger de palavras futuras, eu tendo a sempre falar assim, se não houver nenhuma coisa muito extraordinária no meio dessa campanha, né, um evento novo que todos nós estamos sujeitos, é improvável que esse quadro mude. Mas isso é intuitivo? Não é só intuitivo, ele tem a ver também com os resultados das pesquisas que a gente tem analisado. Então, a gente vê uma preferência entre os dois candidatos, líderes, muito, assim, os eleitores estão muito convictos dessa escolha, né? Com pouco espaço para outros políticos aparecerem. Então, se você pergunta, principalmente em relação às respostas espontâneas dos eleitores, um percentual altíssimo, inclusive inédito, né, em pesquisas anteriores, já de algum tempo demarcam a posição desses eleitores com pouca possibilidade de mudança, né? Então, essas perguntas, esse tipo de monitoramento, ele indica que a população, de certa forma, na sua maioria, a população eleitoral, ela já está certa do voto, né? E os indecisos passam a ser um grupo assim que não, na verdade, não os indecisos, mas a possibilidade de um terceiro candidato nessa dinâmica aí seria meio inviável. Então, assim, acredito que até outubro vão ser esses dois candidatos e com pouca chance de entrar um terceiro nessa disputa. Até os palanques regionais reforçam um pouco essa tendência, né? Porque quando a gente olha pelo país afora, são justamente as duas candidaturas de Lula e Bolsonaro que têm mais candidaturas competitivas nos estados. Exatamente. Carolina, muito obrigado por mais uma conversa conosco aqui no Mundo Político, sempre um prazer recebê-la. É um prazer também falar com vocês e agradeço, estou à disposição para qualquer outro convite. Grande abraço, até a próxima. Abraço. Eu conversei com a cientista política e pesquisadora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Carolina Botelho. Falamos sobre a mobilização de diversos setores da sociedade civil em apoio ao manifesto da USP em defesa do Estado democrático de direito no Brasil, que já conta com mais de 600 mil assinaturas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.